Como vocês vão poder perceber ao longo do curso, né? Toda a proposta da redação científica, ela vem baseada no que eu estou chamando de método lógico. O que é o método lógico para a redação científica? É óbvio que eu não estou inventando a maior parte desse método, eu estou apenas criando uma conexão entre partes isoladas. Em alguns casos, algumas partes são de minha autoria, sim, né? E estou montando um contexto geral. É isso que eu estou chamando de método lógico. É óbvio que quando eu falo em método lógico para a redação científica, eu pressuponho que exista um método ilógico para a redação científica. Felizmente ele existe. É um método baseado em questões outras que não da lógica ou da comunicação científica. Porque a hora que você vê algumas decisões dentro de um texto científico, por mais que você busque na ciência, você não vai encontrar a razão que fez o indivíduo colocar um negócio daqueles ali, né? Só pode ser alguma coisa muito ilógica, considerando o contexto da ciência. Então eu vou explicar, não vou me perder tempo com a questão do método ilógico, embora vocês tomem cuidado, porque ele não é pouco usado, né? Mas vamos centrar na questão que deve ser feita, que é o método lógico. Tá? Esse método lógico, como que ele surgiu na minha vida, como que eu comecei a pensar nele, ou como que foi essa história, né? Nós vamos ver a origem do método, como ele é e como ele funciona. Óbvio que como ele funciona, o próprio curso vai mostrar ao longo das diversas aulas para vocês. Tá? Vamos nos centrar primeiro sobre a origem. A origem, embora eu vá contar uma história para vocês, a coisa não é sempre 100% assim. As coisas aconteceram não de forma planejada, de forma meio, né, eventual, aconteceu isso, aconteceu aquilo. A catarse, ou seja, a percepção do método, só ocorreu muito recentemente. Veja, faz 25 anos que eu estou nessa área, dando aulas de redação científica, né? Não é a minha especialidade especificamente, mas é uma área que eu gosto muito, e eu tenho me dedicado a ela. E nesse tempo todo eu fui desenvolvendo várias coisas. A questão de uns 2 anos, 3 anos atrás é que eu consegui perceber que existia um método na mão. E aí meu último lançamento é até a expressão desse método de uma forma clara e simples para os leitores. Vamos ver essa origem. Como foi? Ela remonta um pouco com a minha própria origem de fazer ciência, né? Quando eu comecei a fazer meu curso de graduação, eu sou biólogo, eu busquei orientadores para fazer estágio, aquela coisa que todo mundo busca. E depois de 2 escolhas, a terceira escolha, eu fui com um orientador que felizmente é um psicólogo de formação, o professor Katsumasa Oshino, né? Hoje aposentado já da Unesp. E felizmente eu caí nas mãos dele e ele conhecia filosofia, gostava de ciência, gostava de inovar, uma pessoa arrojada e uma pessoa muitos anos à sua frente. Tanto é que muitas vezes incompreendido por causa disso. Eu tive esse ambiente me foi propício. Não pude aproveitar 100% por minha própria incapacidade, mas aproveitei algumas coisas. Eu comecei a estudar um pouco sobre filosofia. Não filosofia no geral, não conheço filosofia no geral, mas sobre filosofia da ciência. Né? Comecei a estudar um pouco sobre isso. Por quê? Porque eu achava que se eu não lesse filosofia, meu orientador não ia gostar de mim. Óbvio que isso era infundado. Mas essa era a coisa, um moleque, né, fazendo faculdade, então eu tinha aquelas percepções equivocadas muitas vezes, e eu comecei a ler. O primeiro livro de filosofia é o livro traduzido por Leonard Hegenberg, né, chama Explicações Filosóficas. Eu li o livro inteiro e não entendi quase nada, mas eu li. Né? E assim fui evoluindo na área. Até que comecei a entender, entrei dentro da filosofia do Popper, dentro da filosofia do Thomas Kuhn, do Feyerabend, de outros Lakatos e outros que começam a fazer um maior estrondo na filosofia, principalmente no século XX. Tá? A partir da filosofia que eu estudava, e eu fazia pesquisa, né, porque eu era graduando, mas eu estava fazendo pesquisa, e depois eu fui fazer mestrado, doutorado, ainda com esse mesmo orientador, felizmente, né? Eu comecei a fazer uma conexão, por dedução, se fazer ciência é isto, aí eu sempre tive o sonho de ser cientista, se eu conseguir ou não é outra história, mas o fato é que isso me levava a uma busca pela ciência, enquanto uma disciplina ampla. A partir daí eu deduzia, bom, se isso daqui faz parte da lógica científica, então necessariamente a redação tem que ter tal formato. Então veja, eu não fiz um estudo empírico de ir a campo para ver o que se faz e falar como se escreve.
Eu fiz o contrário. Eu parti da ideia teórica, então falei, bom, então o texto tem que ser assim, 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 assim. Tá? A hora que eu fiz isso, eu fui posteriormente, muitos anos depois, de fato a campo, quando eu já estava mais dentro da questão da redação científica, eu fui a campo para ver como era a redação de um artigo, por exemplo. E comecei a perceber que, de fato, isso daqui tinha conexão. Um bom artigo, ele trazia elementos de redação que eram coerentes com os princípios filosóficos do fazer ciência. Seja na conclusão, no delineamento experimental, na estruturação de uma discussão, de um objetivo, enfim, né, de uma introdução. O artigo todo, que é o que eu vou passar para vocês, né, nesse curso. Então, veja, só que eu vi uma coisa que me chamou a atenção. Isto era verdade, tá? Quando eu examinava artigos de revistas de bom nível internacional. Não revistas do exterior, de bom nível internacional. Né? Quando eu examinava revistas regionais, de menor alcance, isso era muito falho. Né? Não vou dizer que nem tudo era falho, não. Mas eu encontrava várias coisas no artigo que não seguia essa lógica. A partir daí eu comecei a criticar esses equívocos. E passei longos anos da minha vida criticando esses equívocos, né? E tentando mostrar como deveria ser. Mas como deveria ser, pautado aqui. Então, desde então, os meus cursos de redação científica, que começaram em 88, 89, os primeiros, até mais ainda, né, 86, eu já estava dando curso de redação científica, eles eram cursos que, primeiro tinha que ter um curso sobre as bases filosóficas da ciência, depois as bases metodológicas e, por último, a redação. Em determinada fase eu aumentava as aulas de base filosófica, em outros eu aumentava a fase de aulas de metodologia, em outros eu aumentava a fase de redação. Né? Hoje, por uma questão de tempo, os cursos estão mais sintéticos, nem sempre dá para você discutir com calma todos os elementos. O seu curso se resume a 2, 3 dias. Antigamente os cursos tinham 75 horas, 80 horas, então você conseguia discutir melhor toda essa ligação. Mas hoje, por uma questão de brevidade, a gente tem que ir mais rápido, tá certo? Então, a ideia desse método lógico, ele começa assim. Ele nasceu dessa história. Né? O que existe basicamente, então, é isso. Ó. Preceitos filosóficos de ciência, né, nos ajudam a nortear sobre a redação. Mais para frente eu vi que não é só isso. Precisa de outras coisas. Tá, ok? Então, vamos ver. Como é esse método? Então, basicamente, sintetizando o que eu já mostrei nessa origem, ele pressupõe que os elementos de redação são derivados lógicos de elementos de ciência, de lógica, filosofia da ciência em particular, né? E de comunicação. Só que tem um detalhe. Esses três aqui, ciência, lógica e filosofia, eles são prioridade em relação à comunicação. Eu não posso, para atender uma questão de comunicação, contrariar um requisito lógico de raciocínio. Eu não posso contrariar um requisito lógico do fazer ciência, dentro da redação científica. Então, uma vez que isso esteja satisfeito, aí entram as questões de comunicação. Melhor forma de fazer uma frase, isso, aquilo, um gráfico, lá, mas sem contrariar esses preceitos. Quando você aplica isso na redação, você começa a ver que tudo começa a se encaixar. Tá? Então, eu vou mostrar um exemplo para vocês, na hora que a gente for ver como funciona. Lógico que o curso vai mostrar tudo isso em detalhes para vocês. Aqui eu vou pegar apenas 2 exemplos. Tá? Ora, ele pressupõe que cada palavra, cada sinal que existe no seu texto, nunca seja ao acaso. Ela depende da lógica do discurso. Essa palavra eu uso ou não uso? Depende. Ela não pode ser incoerente. É muito comum você pegar textos que tem coisas ali sobrando, coisas que não usa, não precisa. Aquilo ali é assim, é um emaranhado, é uma bagunça completa. Para você fazer um texto claro, ele tem que ter um discurso coerente, guiado por norteadores que começam lá sobre o que é ciência, o que é fazer ciência. Então, quando o indivíduo mira o seu foco para o lugar errado, é porque ele tem equívoco lá no que é fazer ciência. Quando ele diz que a sua conclusão vale para a fazenda do seu João, mas não vale para a fazenda do seu Antônio, e isso é a especificidade do estudo, ele não sabe o que é fazer ciência. Né? Então, são esses tipos de construções que vão nos direcionar na redação científica. Veja um exemplo pontual. Tá? Eu pego os dados, os mesmos dados, eu apresento num gráfico em forma de barras.
esses mesmos dados eu apresento agora num gráfico em forma de linha. Ah, mas isso depende do quê? Da sua escolha. Ah, esse acha que ficou mais bonito, esse ficou não. Não, porque tem que ser barra, porque não sei o que lá. E aí começam mil explicações. Eu publiquei um livro só sobre as falhas nessas explicações. É o Pérolas da Redação Científica. Né? Foi publicado em 2010. É um livro que mostra várias dessas colocações que, na verdade, fazem parte do método ilógico. Né? E lá eu tento mostrar a falha. Na verdade, eu resumi, eu coloquei apenas 101 delas, mas existem muitas por aí. Então o livro pode dizer, não, mas olha, são grupos independentes, por isso tem que ser barra, são variáveis descontínuas, então tem que ser barra, são classes, enfim, e várias colocações, que algumas delas até são verdadeiras, são corretas dentro de um certo ângulo específico. Quando você tenta tratar isso num ângulo mais geral, ou seja, do ângulo da estatística, tais coisas podem ser válidas, mas se eu sair da estatística, aquilo ali perde o sentido. Né? Então a decisão aqui é uma decisão que vem da lógica do fazer ciência. Quando lá na frente eu falar sobre essa questão para vocês, eu vou explicar o que faz o indivíduo colocar uma linha ou não colocar, baseado na lógica da ciência, e não em detalhes e características e variáveis, isso e daquilo. Não, na lógica do estudo. É isso que é o prioritário. Tá? Então as decisões que você toma, seja em gráfico, seja em tabela, seja no reescrever, seja numa introdução, o que vai dentro da introdução, o que não vai na discussão, enfim, todas as partes do trabalho, elas devem vir da lógica da ciência. Deve haver uma coerência. A proposta é a seguinte, você está montando, dentro de um trabalho, está montando pedacinhos. Então você tem um pedacinho, você monta outro, você põe um outro aqui, e você vai colocando várias partes dentro do seu texto. O importante é que os preceitos lógicos que você siga sejam coerentes, de forma que nada no texto demonstre alguma incoerência. Então, o seu raciocínio que você usou para argumentar na introdução, olha, na introdução você deve fazer assim, 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 por causa disso. Se aquilo é válido, aquilo tem que ser válido na discussão também, no material e métodos, no resultado. Então, os preceitos lógicos não podem ser variados em função do que a gente quer. Essa lógica científica tem que ser única, ela tem que ser fechada. Né? Isso dá uma coerência muito grande para o texto. Tá certo? E a proposta do método lógico é exatamente mostrar como fazer isso ao longo da estruturação de várias partes do artigo científico. E essa é a proposta desse curso, que a gente vai mostrando aos poucos, primeiro toda a base filosófica, toda a base de ciência, né? E posteriormente a gente vai mostrar, então, toda a estruturação de um texto científico.